Olá, super organizados! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização. E o tema do vídeo de hoje é... E aí, pessoal, vamos entrando, vai começar a live. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização, e hoje vamos falar sobre como se organizar usando mapas mentais. Então é muito legal. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização, e a gente vai receber a Liz Kimura, que é especialista em mapas mentais. Então sejam muito bem-vindos, Silvana, Débora, Michele, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Acho que vocês vão gostar desse bate-papo. Oi, tudo bom, né, Organizer Home Office? Eu, Regiane Soares, muito prazer, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai ser uma live bem legal, bem interessante. Já vai colocando aí nos comentários quem usa mapas mentais, quem já usa dessa técnica, né, pra se organizar. E a gente daqui a pouco vai receber a Liz Kimura, né, eu tô entrando aqui pra começar a conversar com vocês. E daqui a pouco a gente vai receber ela aqui pra gente falar sobre mapas mentais. Quem aí já usa? Vamos falando aí quem já usa essa técnica, quem veio aqui para conhecer um pouquinho sobre essa técnica de mapas mentais, que é super interessante para se organizar. Eu fiz aqui um roteirinho super legalzinho pra gente debater hoje, conversar um pouquinho. Você já usa? A Rose já usa? Quero aprender, legal. É uma técnica muito interessante, muito interessante. E aí a gente tá aguardando daqui a pouquinho. Então aproveita que vocês estão aí, compartilha essa live para chamar o pessoal aí que segue vocês para poder saber um pouquinho sobre mapas mentais. Já dá vários coraçõezinhos aí, eu quero ver, né, vocês dando coraçõezinhos para ver se vocês estão gostando dessa live, tá bom? E vocês têm um ponto de interrogação aí, caso vocês queiram fazer perguntas. Eu vou tentar acompanhar aqui os comentários, mas quem quiser já fazer uma pergunta específica pode colocar aí na perguntinha que tem aqui embaixo, tá bom? Então vamos agora, daqui a pouquinho a gente vai receber a Liz. Vamos esperar pra ver se ela tá entrando aí. Olá, Gabi, tudo bem? Sou PO e quero conhecer. Legal, Débora. Cedima Organizer, Gabi Martins, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Esse aqui vai ser um programa que vai acontecer toda semana, é o Kalinka Organiza Minha Vida. Ele, quando teve o primeiro aplicativo de streamer, que foi o Periscope, eu fazia o Kalinka Organiza Minha Vida toda semana, vendo dar dicas de organização. E agora eu volto, né, fazendo isso através aqui do Instagram. Eu sei que tem muitas lives, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil até a gente se concentrar em tantas coisas, em tantos materiais. Então é legal a gente fazer uma curadoria. Então, para vocês se organizarem aí na semana de vocês, uma vez por semana só, eu venho fazer a live no período da noite. Então, geralmente é de noite que eu vou fazer as minhas lives, porque de dia eu tô cuidando da minha pequenininha, né? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, é nesse horário que eu vou fazer realmente a live, tá? Então, se vocês quiserem se organizar, esses são super diferentes, que eu vou estar trazendo aqui nesse programa que é o Kalinka Organiza Minha Vida. Olá, olá. Oi, amiga, seja bem-vinda à live. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre mapas mentais. Quem já tá entrando aí, coloca aí se vocês usam, coloca um joinha se usa, ou coloca uma carinha feia se não usa, pra eu saber aí quem já conhece essa técnica, né? Na verdade, é uma ferramenta, mapa mental, de organização. E daqui a pouco vamos esperar aí pra ver se a nossa convidada já está se conectando, que agora a internet é meio complicada, né, gente? É muita gente usando. E aí fica, às vezes, um trânsito. Olá, Reginaldo, seja bem-vindo. Olá, Adri, seja bem-vinda. Tem aí um olhinho só que tá vigiando aí. O que é? Nós estamos falando hoje da live. Deixa eu até colocar aqui sobre o que é. Deixa eu ver se eu consigo colocar nos comentários. Eu acho que eu não consigo colocar. Sobre mapas mentais a live de hoje, viu? Oi, Dri, seja bem-vinda! Hoje a gente vai falar sobre mapas mentais e como usar eles para organizar. Liz, eu não vi você por aí. Você já tá por aqui, Liz? Tô mandando uma mensagenzinha para ver se ela já tá por aqui. Olá, olá, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! Aê! Hoje a gente vai falar sobre mapas mentais. Então, assim, você que gosta
de se organizar. É uma ferramenta que eu uso muito para organizar ideias. Eu organizo hoje o mapa através dos mapas mentais. Eu organizo a taxonomia dos meus clientes para poder organizar os arquivos digitais e os documentos. Então, é uma ferramenta que eu uso muito. O vídeo tá ruim? É porque a internet tá bem ruinzinha mesmo, né? Complicado. Muita gente fazendo live. Não consigo, ó. A Lisa entrou. Eu tentei colocar nos comentários, mas não consegui, Débora. Deixa eu ver. Mapas mentais. Como se organizar. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo deixar aplicado pro pessoal. Ver se eu consigo fixar. Fixar o comentário. Aê, consegui. Mapas mentais, como se organizar. Então, pelo menos o pessoal entra aí e já tá sabendo do assunto que a gente tá falando, né? Vamos ver se eu consigo convidar a Liz. Liz, pede pra entrar aí pra eu poder aprovar você pra entrar. Muitos coraçõezinhos. Isso aí, muitos coraçõezinhos. Isso. Eu não vi aí o pessoal. Conseguiu. Aê, mapas mentais, como se organizar. Legal, ó. Vamos ver aí todo mundo. Obrigada, Débora. Vamos lá, mandando vários coraçõezinhos. Além das dobras, seja bem-vinda. Legal, já tá fixado. Uhul! Que aí estão falando, né? Mas a gente vai falar muito de mapa mental, né? Então é legal. A gente colocou aí pra deixar o assunto do que o pessoal tá assinando. Liz, pede pra entrar aí, por favor. Cadê? Eu não consigo achar a Liz. Deixa eu ver se eu... Adicionar a Liz aqui. Quem aí já usa mapas mentais? Deixa o joinha. Eu não vi os joinhas aí de vocês. Ninguém aqui usa mapas mentais? Oi, Liz! Deu certo. Deu sim. Aí, ó. O pessoal tá aí comentando. Consegui afixar o assunto aqui pra não ficar falando toda hora que eu tava falando de mapas mentais, mapas mentais. Então eu já fixei ali, ó. Mapas mentais, como se organizar. Primeiro, seja muito bem-vinda à minha live. Obrigada por ter aceito o convite. Sou muito sua fã, você já sabe disso, né? Então, quando você aceitou esse convite, é muito legal. E eu uso muito e aprendi tudo que eu sei hoje foi por sua causa. Então, seja muito bem-vinda. Então, já vamos começar aí. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho quem é Liz Kimura. Ok. Então, antes de mais nada, gratidão imensa pelo convite, Kalinka. Olha, o Ricardo tá aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Vejamos, quem é Liz Kimura? Bem, Liz Kimura é alguém que nasceu em São Paulo, cresceu aqui no Brasil. Há 30 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Voltei fluente em inglês. Prestei 2 vestibulares, um foi para letras e outro foi para direito. E quando veio as 2 listas de chamada, eu pensei, não, eu não vou cursar 2 faculdades, né? Então, eu decidi... eu acreditava na época que a carreira jurídica ia ser financeiramente, daria um retorno melhor para mim, e eu não cursei letras, mas o que acontece? Quando você não ouve o seu coração, não é uma boa decisão, né? Eu fazia faculdade de manhã, de direito, à tarde eu fazia curso de tradução e interpretação de inglês, e à noite eu dava aulas de inglês. Então, eu fui me arrastando, até que chegou um ponto que eu falei, não aguento mais. Direito não é pra mim, eu decidi largar. Adivinha? Eu estava no último ano da faculdade. Nossa, que desafio. Aí assim, tipo, ninguém... Não. Se fosse pra largar, que se tivesse largado antes. Mas agora, não. Agora você termina a faculdade e depois você faz o que você quiser. Foi aí que me apresentaram o Mind Mapping. Mind o quê? Mind Mapping, aquela técnica que trabalha com os 2 lados do cérebro, que acelera o aprendizado, né, que ajuda você a tirar notas altas. Eu falei, hein? E aí pegamos um livro, esse daqui, né, essa matéria de direito civil, a gente tem os 5 anos da faculdade. Então, desde o primeiro ano, a professora falava, não case, não separe, não morra até o 5º ano. Porque o 5º ano era aqui, ó, direito de família. Então, tudo sobre... como fala, herança, divisão de bens, etc., a gente ia aprender só no 5º ano.
E aí pegamos esse livro que tem exatamente aqui, deixa eu ver se dá para enxergar, 392 páginas, e em alguns minutos nós transformamos neste aqui mapa mental. Né? Como ele foi feito numa folha de seda, aí deixa eu ver assim, para não dar reflexo. Mas aí a gente tá vendo vários aí atrás de você, né? Vários mapas. Pois é. Então, quando eu olhei isso, eu falei, olha, eu agradeço muito a sua boa vontade, né? Mas assim, eu estudo direito. Direito é uma coisa muito séria. Não, mas o mapa mental também é. Eu olhei assim, digamos que eu tive uma primeira péssima impressão, porque parecia assim, tudo coloridinho, bonitinho, sabe? Cheio de desenhinhos. Eu falei, isso aqui parece coisa de jardim de infância. Eu falei, não, apesar da minha altura, eu já sou gente grande. Eu já passei dessa fase de canetinhas coloridas, né? E digamos assim que sem esperança alguma, eu comecei a usar técnica todo dia para todas as aulas, em todas as matérias. Mapa mental é uma técnica, a gente pode falar que é uma técnica de é uma técnica e também de estudo. Você falou muito aí que você usou no direito para poder se ajudar. Então, a Liz Kimura era bacharel em direito. Olha, a gente tá pensando uma coisa mais então, graças à técnica, eu consegui me tornar bacharel em direito, porque antigamente a segunda fase da OAB era oral. Então, era por isso que desde o primeiro ano nós tínhamos provas bimestrais orais, que no quinto ano, primeira prova bimestral oral de direito civil e direito de família, termina a prova, a professora cruza os braços e me pergunta, o que foi que aconteceu? Na hora eu fiquei assim, sabe, meio, como assim, mestre, né? O que aconteceu? Porque para onde você olha, a professora tá olhando, né? Então, assim, será que ela tá achando que eu colei? Impossível, né? E aí ela falou, não, o que aconteceu? Eu dou prova para vocês há 4 anos. E pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, um raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade? O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando direito. Mas eu descobri uma fórmula de absorver os conhecimentos, né, e reproduzir em provas, exames, e assim por diante. Então, eu tirei um 10, no final do ano eu tirei um diploma, e aí, a hora que terminou, o pessoal falou, agora vamos prestar OAB. Vocês estão loucos? Vocês sabem que isso aqui não é minha praia, né? Não, mas agora que você se formou não custa nada, não custa. Sabe quanto custa a inscrição? E pior, e se eu passar, sabe quanto custa manter essa carteirinha? Eu falei, não, mas... E aí vem, né? Então, vamos fazer assim, Liz, vamos agora falar sobre mapas mentais, porque o pessoal tá curioso. Okay. Eu vou avisar aqui pro pessoal. Então, ó, Liz Kimura, agora ela falou nas 2 certificações que ela tem, ela é a maior especialista de mapas mentais que eu conheço da vida. O destino sempre nos cruzou aí em vários eventos, em várias coisas, então é legal. Eu trouxe ela aqui hoje para falar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tem uma caixinha, um box de perguntas aqui embaixo, para vocês fazerem as perguntas de vocês. Mas já vou adiantar que já tem post lá no meu blog falando uma entrevista super legal com passo a passo, porque a gente tem 1 hora e o assunto é tão legal, que se a gente deixar, a gente vai ficar aqui umas 3, 4 horas e o Instagram não deixa. Então, Liz, explica pra gente em poucas palavras o que seria o mapa mental. Você falou aí que você usou, você conheceu ele por causa do direito. Mas o que seria o mapa mental? O pessoal pergunta, mas o que é isso? Você falou das canetinhas coloridas. É só pra quem gosta de canetinhas coloridas? Explica um pouquinho pra gente entender o que é o mapa mental. Então, o mapa mental é uma técnica de anotações. É um formato para organizar informações. O Tony Buzan, que é o criador dessa técnica, que infelizmente na segunda-feira, hoje é quinta, segunda-feira, vai completar 1 ano do falecimento dele. Jura? E ele chamava assim, é como se fosse um canivete suíço da mente. Sabe quando o canivete suíço você tira ele aqui e usa para, assim, centenas de possibilidades, né? Sim. Ele fala que o mapa mental é exatamente isso. É uma técnica, uma ferramenta em que você pode utilizar ela para infinitas possibilidades. Então, para quem nunca viu ou nunca ouviu falar de mapa mental, ele é um formato... Olha o
Emerson, meu aluno, como vai? Seja bem-vindo, Emerson. Então, é uma forma de você organizar as informações de uma maneira não linear. Sabe aquela forma tradicional, uma palavra depois da outra, um parágrafo depois do outro, né? Então, assim, ele não é linear, ele é gráfico, ele é visual, como esses vários aqui que estão ao meu redor, né? Tem versão em software, versão à mão. Então, é um formato para organizar conteúdos. E esses conteúdos podem ser de qualquer assunto, em qualquer idioma, para qualquer pessoa. Legal. De qualquer nível hierárquico, né? Então, é infinito. O mapeamento é uma forma de organizar informações. Legal, interessante. A Mix está falando que eu te interrompi. Mix, é o seguinte, a gente tem 1 hora e a gente comentou aqui que vai ter bastante conteúdo. Eu não interrompi a Liz, a gente já está aqui falando porque ela já falou sobre a certificação dela para a gente resumir. Então a gente vai querer saber tudo sobre ela, tá? Peço desculpas se você entendeu dessa maneira, mas é que a gente tem 1 hora ali para dar bastante conteúdo. Então ela falou para que é o mapas mentais e o tema da nossa live hoje é sobre essa organização dos mapas mentais. Até, ó, eu busquei aqui, olha que legal o que eu achei. É uma palestra sua. Pra que serve o mapas mentais? Então eu tava procurando umas coisinhas aqui, ó, e olha que bonitinho que eu achei. Porque depois disso aqui eu descobri que eu fazia errado, né, Liz? Então é interessante. Na realidade, a gente vai usando algumas técnicas. Depois que eu fiz o curso com a Liz, eu entendi realmente como é que faria da maneira correta. E aí, como é que a gente pode usar? Você falou aí de organização de estudos, mas como é que a gente pode utilizar os mapas mentais para uma organização no total da vida? Conta aí pra gente onde a gente pode aplicar, o que a gente colocar precisa para fazer. Um parênteses, que na realidade, assim, não é que você fazia errado, né? O conceito de mapas mentais, a gente não aplica certo ou errado. O que tem são as leis. Essas leis que norteiam como melhor fazer o mapa mental, porque o que acontece? Quanto mais você seguir as leis, né, criadas pelo pelo Tony Buzan, vai ter uma melhor eficácia, você vai ter um melhor resultado com o mapa mental. Direito, tudo a ver, né? Pois é. Por isso que quando eu decidi assim, eu comecei a usar essa técnica todo dia para tudo. E naquela época eu também trabalhava num escritório de consultoria e treinamento, quando o celular estava lançando. Então você pagava não apenas para efetuar ligação, mas para receber. E chefe não fala uma coisa depois da outra, né? Assim, item 1.1. Item 2, 2.1, 2.1.1. Não, ele falava uma coisa que lembrava uma coisa, eu te ligo daqui a 5 minutos, tá? E aí eu tinha que me virar. Então, o mapa mental, quando eu comecei há 25 anos atrás a usar a técnica, eu usava ele primeiro para estudar, né? Então, ele me ajudou a absorver informações e, com isso, apresentar resultados em provas, exames, né? Quando eu passei na primeira fase da OAB, foi assim, eu batia o olho, ia ticando, e na hora de entregar, a pessoa que estava na sala falou que não podia entregar a prova. Como assim não pode entregar a prova? Não, tem uma regra, você tem que ficar X tempo, no mínimo, dentro de sala. Eu faço o quê? Volta para sua carteira. E eu assim... sabe quando você fica batendo na mesa assim, esperando o horário para poder sair, né? Porque quando você organiza as informações, quando você estuda em mapa mental, repare, quando você tem uma pergunta, e aí tem alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E. Não, você bate o olho, se é daqui a origem da pergunta, as únicas possibilidades seriam as alternativas aqui. Né? Então, eu fui simplesmente ticando, né? E aí uma amiga me liga e fala assim, ai, parabéns, eu falei assim, você se enganou, hoje não é meu aniversário. Eu falei, não, hoje saiu o primeiro resultado da OAB, né? Eu falei assim, daí que seu nome tá na lista. Eu, ai, meu Deus do céu, vou ter que buscar a segunda fase, né? Então, como a segunda fase virou escrita, aquele exame que eu fiz foi o terceiro exame escrito, e assim, digamos que a última, tudo perguntas dissertativas, né? Aí a última era uma peça processual, o que seria equivalente a redação para vestibular, né? E aí, como eu não falava juridiquês, né? Eu não exercia juridiquês, então eu falava assim, é obrigatório fazer estágio? Não, por isso que eu saía da faculdade, ia
como fala, fazer curso de tradução e interpretação de inglês, dava aula de inglês, então, assim, eu usei para fazer anotação, né, de aulas, de estudos, eu usava para ser secretária executiva bilíngue, então pendências, né, tudo que, assim, meu chefe me perguntava, eu batia o olho, tinha uma visão do todo, eu já sabia qual que era a Legal. resposta, então, assim, dá para a gente aplicar para tudo que você quiser, a gente aplica. Não, dá pra usar bastante coisa. Você tinha comentado no começo da live sobre os hemisférios, né? Que ele trabalha os dois hemisférios. Explica um pouquinho pra gente sobre o que é isso. Isso, o mapa mental, a teoria dele é baseada entre o funcionamento dos dois córtex, né? O córtex direito com o córtex esquerdo. E o que acontece? Esse é um estudo da década de 60, 60, em que dois cientistas ganharam o prêmio Nobel pelo resultado desse estudo. Então, Certo. hoje, com o avanço da tecnologia, da ciência, hoje se fala em neurociência, né, e fala de outras partes ainda. Então, o que acontece? A gente tem um lado do cérebro que é predominantemente racional, linear, detalhista, que enxerga monocromático, e o outro lado do cérebro que é mais emocional, que enxerga imagens, é o lado da imaginação, que tem, enquanto um vê detalhes, o outro vê a relação entre detalhes, ela vê o todo, Legal. né, e enxerga colorido. Então, o mapa mental, e outra coisa que o Tony Buzan fez, deixa eu aproveitar que a minha biblioteca está aqui do lado, ele fez, esse aqui é um outro livro que chama The Book of Genius. Hum, Então, o Tony Buzan, né, aqui o criador da técnica, ele foi pesquisar o que as pessoas que são chamadas de gênios, acima da média, o que essas pessoas têm em comum entre elas? E o que ele percebeu? As pessoas que são chamadas assim de geniais, acima da média, né, o que elas têm diferente com nós simples mortais? São pessoas que usam profundamente os dois lados do cérebro. Né? interessante. Tanto é que o Tony Buzan fala assim, você andar, e sabe quando você, para que andar assim, capenga, se você tem os dois hemisférios, os dois lados do cérebro. Então, as pessoas são predominantemente hemisfério esquerdo ou predominantemente hemisfério direito. Né? Então, o mapa mental ele vai trabalhar os dois lados do cérebro. A gente vai trabalhar a parte de categorizar informações a partir de um tema central. Dentro delas, hierarquizar, então o que é mais importante, mais relevante, próximo do centro, o que é detalhe fica longe do centro. Então, visualmente, quando você bate o olho numa informação, você já sabe o quão relevante é aquele conteúdo ou se ele é um mero, simples detalhe. Tanto é que um dos comentários que eu faço é, sabe quando tem pessoas que fazem uma tempestade num copo d'água? É Sim, pegar um detalhe, trazer para o centro e deixar inflar no ele, centro. Legal. Você né? disse que é uma ideia central, aí vai vindo as ramificações. Não é aquela coisa chatinha que a gente está acostumado a ver, né? Ela fica mais espaçado. É uma espécie de organizando as ideias numa planificação. É muito interessante isso, É né? dar visibilidade às suas ideias, dar visibilidade aos seus pensamentos. Porque enquanto estão na mente, assim, pairando, você assim, fica assim, meu Deus, nossa, né? Porque uma das minhas aplicações favoritas é planejamento semanal. Então eu Legal. penso, eu tenho que fazer isso. Nossa, e aí? Aí eu Isso, fico lembrando, ai, meu Deus. nossa, eu tenho assim uma ansiedade, assim, porque a coisa parece tão nebulosa. Assim. E a hora que você coloca no papel, fala, mas se eu mandar esse e-mail, se eu fizer isso, mas aí, tipo, praticamente essa pendência já zerou. Em compensação, eu também tenho que fazer isso, que me lembra não sei o quê, e aí eu tava subestimando outras pendências. E às vezes a nossa ideia não sai do papel por causa disso, né? Não sai, a gente fica pensando e não coloca no papel. Então acho que o legal é tirar mesmo e fazer o mapa mental das ideias para ver onde é que elas se encaixam, né? Uhum. Sabe que, Kalinka, a gente começou fala um pouco de mim, assim, mas para minha audiência, Kalinka Carvalho é novidade, né? Ai, que Porque eu legal. tenho aí um outro mapa mental, né, que eu fiz de aula sua que eu assisti na versão digital do como falam, congresso online de personal organizers. Então, para o meu público, conta um pouquinho, quem é Kalinka Bom, Carvalho? ponto sim. Então, assim, então como hoje a Liz é minha convidada, então tem vindo vários convidados dela aí aparecendo na live, eu vou me apresentar. Eu sou Kalinka Carvalho, sou consultora em organização,
Comecei com organização residencial, depois, agora o meu foco é organização pessoal e digital. Então, eu estou num foco muito grande, estou ajudando as pessoas a se organizarem com os computadores, smartphone, e eu uso o mapa mental com todos os meus clientes. Então, como eu estava até comentando antes de você chegar, Alice, que para organizar os arquivos digitais, os arquivos documentos físicos dos meus clientes, eu monto a estrutura da vida deles através do mapa mental. Que legal! Quais são as áreas principais da vida dele, dali vai as subsequências. Então, tudo isso que você comentou de organizar, então eu acabo organizando a vida dos meus clientes, planificando ela através de um mapa mental. Então, assim, eu já uso a técnica há muito tempo, conheço a Alice há muitos anos, a gente depois descobriu que a gente teve até conhecidos, né? Ela já deu aula no colégio que eu estudei, que eu trabalhei, e depois a gente veio se encontrar no mundo da organização. Então, hoje eu ajudo as pessoas nessa organização da vida mesmo. E eu uso a técnica, né, o mapa mental, realmente para planificar. Tudo isso que você falou aí, que você está contando sobre como colocar a ideia central. Então, a pessoa é a ideia central que eu quero organizar. E aí a gente vai batendo um papo, a gente descobre quais são os seus papéis na vida, porque aí a gente descobre quais o fluxo de informações que ela tem, né? Então, hoje eu sou consultora em organização. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog que eu dou dicas de organização. Inclusive, nesse mês de abril agora, tá tendo vídeo no canal todo dia, o Veda. Então, todo dia tem vídeo novo. Então, aí, muito prazer quem veio da audiência da Lisa aqui para nossa live. É uma honra ter ela aqui. Eu adoro demais. Eu vou ficar falando, eu sou muito fã dela. Mas sejam bem-vindos. Se vocês quiserem se organizar aí, pode dar um pulinho lá nas minhas redes sociais. Me seguir aí, que eu tô dando várias dicas aí de organização digital agora nessa época. Explica o que é Personal Organizer. Personal Organizer é uma pessoa qualificada para organizar. Então, assim, hoje as pessoas conhecem muito o Personal Organizer como organizando guarda-roupa, né? A gente ainda tem essa visão, né? E, na verdade, o Personal Organizer nada mais é do que um consultor em organização, um organizador profissional, traduzido ao pé da letra. Nós estudamos técnicas, nós adquirimos habilidades, nós estudamos para dar a melhor solução em organização. É uma profissão que vem crescendo muito, a gente está vendo aí todo mundo em quarentena em casa, organizando a casa. E aí não é tão fácil como parece, né? Porque a gente aplica várias técnicas. Eu estou há 10 anos no mercado, esse ano de 2020 eu completo 10 anos como Personal Organizer. E eu sempre estou buscando mais informação para levar para os meus clientes. Ajudar na organização da casa, na organização das rotinas e na organização da vida, né? Então, o Personal Organizer é alguém que pode te ajudar a se organizar. Ele sabe técnicas, ele estudou para isso, a gente tem essas habilidades de ajudar. Então, hoje eu uso o mapa mental como uma ferramenta para ajudar o meu cliente, né? Assim como outras que eu também utilizo. Kalinka, a Lisandra Juvencio faz uma pergunta: como começar um mapa mental? Então, originalmente, você começa com o tema central. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, um professor chegou e falou: o tema da aula de hoje é ação civil pública. Eu falei: joia, eu já sabia o que eu tinha que escrever no centro. Legal. Aí ele começou a falar, eu abri um tronco, né, com uma primeira categoria de informação, e conforme ele foi falando, eu fui anotando, aí acabou a aula. Ele mudou de tópico principal? Né, porque assim, eu tinha um tema central, um tópico principal, né, uma categoria de informação e um monte de detalhes. O resto do papel em branco, porque eu não conseguia perceber a diferença entre as informações. Elas pareciam serem todas, tipo, muito, assim, do mesmo patamar. Né? E o mapa mental é você organizar essas informações de acordo com essa hierarquia. É como se você visse as informações, digamos assim, em 3D. Então, o que são, assim, categorias de informações, né? No meu canal do YouTube, eu tenho uma palestra que eu participei de um congresso online. Legal. Em 2015, há 5 anos atrás, e nessa palestra eu mostro toda a teoria, essa questão do cérebro, casos de sucesso, aplicações, bibliografia. Então, tem 1 hora de duração. Essa palestra aqui, ó, tá tudo, isso aí que você tá falando, tá tudo anotado aqui no meu mapa mental. E aí, essa daí acho que é o passo inicial, é por lá que começa. E depois, o que a gente tem? Um vídeo sobre as leis dos mapas mentais e o que fazer e não fazer. Né? Em vez de ser certo ou errado, né? São os do's e don'ts. E existe também software. Então eu vou até...
A pessoa tá perguntando se dá pra fazer. Dá pra gente. Quando eu encontro a Liz, eu fico babando nas canetinhas coloridas dela, né? Mas dá pra fazer dos dois. Dá pra fazer com papel e caneta e dá pra fazer com software. Conta aí algum Isso software que mesmo. você usa, que você indica pra gente. O que que. Pra eu fazer meu mapa mental, por exemplo, no papel, eu preciso de papel e caneta. Precisa ser colorido? Pode ser E preto e branco? canetas Conta aí pra mim. coloridas. Qual o material? Qual o material? Né? Então é papel sem pauta, né? Papel sulfite, e essas daqui são as minhas canetinhas favoritas, porque essas daqui apagam. Eu Gente, comprei, eu tenho. porque qual que é o grande drama de você fazer o mapa mental à mão? É que tem coisas que você só vai perceber a hora que você tiver a visão do todo. Isso não é aqui. Aí Isso tem que devia estar deixar. ali. Isso. Então, assim, você fala, ai meu Deus, passar limpo é o ó. E aí o que acontece? O software não tem contra-argumento para edição. Porque a vantagem do software é que você faz lá um brainstorm, o famoso Toró de Parpits, né? Que você vai jogando as ideias, vai digitando, vai jogando. Porque o importante é você capturar essas ideias, não deixar as ideias escaparem. Aí você Legal. anota, e aí começa a aglutinar. Qual que é a categoria dessas informações, né? Aí você mexe de um lado, do outro. Então, esse daqui é um tutorial do FreeMind. É um software, como o próprio nome diz, né? Free, ele é gratuito, ele é Legal. grátis. E ele só tem para desktop. Então, é para Windows, Linux, Mac. E eu tenho um tutorial em que eu gravei somando, deu acho que 2 horas e meia de gravação. Legal. Onde em mais de 20 videoaulas eu mostro comando, passo a passo, desde como você fazer o download, instalar, como você conseguir uma ramificação, como você mover, colocar cores, cor na palavra, cor na linha, cor, assim, tipo, A cor é marca-texto. importante, né? Pra você se Isso dividir, né? mesmo. Isso mesmo. Então, assim, é importante cores, mas não é para usar cor simplesmente por usar. Por Você usar, tem tem que que ter usar cor de por isso que as maneira. cores existem, né? Isso mesmo, tem que usar de maneira criteriosa. Já pensou se no cruzamento você tivesse lá o farol vermelho, amarelo e verde? Aí você vai no outro cruzamento, tem lilás, rosa com branco. E aí no outro farol você tem, assim, não dá. Então, as cores é para a gente conseguir uniformizar, né? Então, é sempre na mesma posição, é a mesma cor e tem a mesma função, né? Então, é para Eu usar usei de as maneira cores para criteriosa. distinguir esse aqui é o meu mapa mental da minha vida. Hum. Eu usei as cores para distinguir cada área da minha vida. Então, Ok. eu uso isso aqui como base para organizar, por exemplo, a minha pastinha no computador tem a corzinha. Então, quando eu bato o olho, eu já sei que tem a ver Você com já saúde, associa. que tem a ver com Legal. financeiro, que tem a ver com isso. Então, hoje eu uso muito. Esse aqui, eu uso o Mind Master, né? Que também é um software. Esse é o que eu Uhum. uso. Eu organizo minhas palestras também com mapa mental, quando eu vou organizar as ideias, então eu uso bastante. E esse aqui é o da minha vida, então eu faço isso aqui para o cliente, que as minhas áreas Legal. principais, então tem a Kalinka, as áreas principais e as áreas obedecendo cores que eu uso em todas as categorias. Até para organizar minha Legal. agenda, tudo, eu uso as mesmas cores para eu poder associar. Isso tudo eu aprendi, Maravilha. gente, com Liz Kimura. Quando ela começa a falar de conteúdo, você começa a aplicar na sua vida, né? Porque assim, Isso mesmo. tem leis, mas a gente tem que fazer a adaptação com o que a gente tem na realidade. Isso. Quem gosta de papel vai fazer no papel, quem gosta do software vai fazer no software. Então, o mapa mental vai te ajudar a organizar tudo que você imaginar, né? Então, é muito legal. Isso mesmo. Por isso que o Tony Bizan chamava do canivete suíço, porque você usa nas mais diversas situações, né? Então, eu lembro quando eu virei mãe, falei, meu Deus do céu, mãe de primeira viagem, né? A gente tem zilhões de dúvidas o tempo todo. E consulta com pediatra uma vez por mês. Tá louco? Eu vi até uma reportagem que é uma das áreas da medicina poucas pessoas querem se especializar, porque uma consulta médica gera 20 telefonemas. Porque assim, ai doutor, me deu um branco, eu posso ligar depois? Então o que eu fazia? Durante o mês eu ia anotando todas as minhas dúvidas. Então desde dúvidas assim, sobre amamentação. Aí você coloca como fala, para arrotar. E aí, diz que tem vezes que arrota, tem vezes que não arrota. Você fica assim, quanto tempo colocando o bebê para arrotar?
Né? Então, assim, era coisas na pele, era como. Nossa, eu sei que eram tantas dúvidas que aí eu anotava, e isso servia de guia para eu fazer as perguntas para o pediatra, e conforme ele ia respondendo, eu ia anotando ou ia ticando. Ia Né? virando conteúdo do seu mapa. Isso, para eu não me perder. Né? Então, imagine, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, a mesma coisa. Todas as minhas consultas com oncologista, com mastologista, com médico vascular, tudo eu peguei um caderno só das consultas. Médico, né? Foi específico para a área médica. Olá. Isso, então, aí, por exemplo, agora que já passou, então eu tenho aqui, antes eu tinha uma consulta, deixa eu colocar aqui, para cada uma folha, né? Tipo, um mapa mental para cada consulta médica. Uhum. Só que aí, conforme isso foi se espaçando, então eu tinha aqui o ano e aí as 4 consultas que eu tinha no ano inteiro. Legal. Então, uma das formas também é de você organizar as informações como se você estivesse navegando num Google Earth. Porque ele te faz navegar, assim, geograficamente. Então, você tem lá, planeta Terra, dividido em 5 categorias, que são 5 continentes. Aí você vai lá, faz um zoom in no continente americano. Opa, tá dividido em 3, né? Norte, América do Norte, América Central, América do Sul. Aí você vai zoom in, América do Sul. Opa, temos vários países. Assim, fundo, né? Isso, então você vai fazendo zoom in, você vai lá, Brasil, vai lá, São Paulo, ou então você faz um zoom out para ver, tipo, mais. Acho que isso ajuda muito na definição de prioridades, né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é prioridade, na hora que você planifica e vê que não encaixa ali, não é tão importante assim para mim, né? Sim, porque quando você vê só parcialmente, você vai priorizar aquilo que você está enxergando. Aí a hora que você faz assim, coloca tudo no papel, você tem uma visão ampla, a visão holística, você fala, opa, aqui tem coisa. Porque o que é prioridade? É prioritário em relação a outras coisas. Sim. Então, assim, se você só está avaliando parte das informações, então aqui dentro, isso daqui é prioritário, mas a hora que você amplia a sua visão, opa, aqui tem coisa que é prioritário em relação a isso. Então, o mapa mental te ajuda a dar clareza. Acho que isso é uma coisa muito bacana para tomada de decisão, para encontrar. Sabe quando aqueles problemas que você sente e chora, fala assim, meu Deus do céu, não tem solução. Quais são as resoluções, né? Aí você vai anotando no mapa mental, fala, olha aqui, eu pensando em sentar, chorar e oportunidade escancarada na minha frente. O pessoal tem que aproveitar agora a quarentena e realmente, o pessoal que tá meio assim, não sei o que eu vou fazer, como é que é. Coloca isso no mapa mental, desenha lá, você. Quais são as alternativas que você tem para fazer nessa quarentena? Posso ficar em casa e curtir as minhas férias? Posso realmente estudar um pouco para poder me aperfeiçoar? Posso, de repente, fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e não tinha tempo? Eu posso deixar minha casa livre? Então é legal, né? Isso mesmo. Então, o mapa mental te dá realmente essa visão do todo e com isso você poder priorizar, planejar e às vezes as pessoas acham que planejamento é uma coisa demorada, complexa, longa, assim por diante. Mas, por exemplo, eu tenho outro livro que a minha versão em português, eu acho que eu entreguei para alguém, e eu só tenho a versão em inglês. Ele chama assim, Mapa Mental no Trabalho. Nessa edição, o Tony Buzan conta cases de sucesso, como, por exemplo, o que assim, em São Paulo, a gente chamava de AES, Eletropaulo, hoje chama Enel, que é a empresa de energia elétrica. Então, como que essa empresa de energia elétrica em Nova York usou a técnica dos mapas mentais para gerar ideias e organizar essas ideias e restabelecer a energia elétrica em Manhattan com a queda das Torres Gêmeas. Então, quando você está assim, num momento de caos, meu Deus, o que eu faço? Coloca as ideias no papel. Tem uma visão do todo, vê o que está relacionado ao quê, né? Como que essas coisas se hierarquizam, porque a expressão de, por exemplo, está com prioridade invertida, porque não tem a visão do todo. Então imagine, eu conversando com a Kalinka para a gente marcar a nossa live, mas vai ser de, como fala, sei lá,
de 28 minutos ou de 42 minutos. Do tipo, isso não tem relevância se a gente não definir primeiro se vai ter a live, em que dia vai ser a live, né, de qual assunto vai ser a live, para depois a gente determinar se nós vamos fazer ele de meia hora, de uma hora, que é o tempo limite, então, e por qual programa que a gente vai fazer, né, porque o Instagram permite uma hora, né, se fosse pelo YouTube, ele ia deixar a gente varar a noite. Podia fazer uma maratona. Vou pensar na ideia, hein? Aí tá rolando uma ideia. Vou ficar um dia inteiro fazendo gravação, tirando dúvida. Se gostou, marca aí no gostei. Continua dando coraçãozinho aí se está gostando dessa live. Se tiver pergunta, o pessoal tá perguntando aqui, Liz, se você dá curso, se tem curso sobre mapa mental para o pessoal se aperfeiçoar, quem quer aprender, que tem bastante conteúdo na internet. E assim, eu indico, gente, se for para seguir conteúdo de mapa mental, é Liz, não tem jeito. Tem muito conteúdo na internet, gente falando de mapa mental, mas a Liz é especialista. Então, você quer saber tudo, como fazer, como montar, poder se organizar, é Liz Kimura. Então, fala aí um pouquinho sobre se você dá aula, se você tem curso, para o pessoal conhecer um pouquinho. Isso, depois que descobri os mapas mentais e comecei a usar, assim, tipo, 5 anos para tudo que eu fazia, eu cheguei a um ponto que eu falei, não, agora eu quero me profissionalizar em mapas mentais. Legal. Aí, como uma descendente de japoneses, né, que tem que fazer tudo certinho, uma bacharel em direito, tem que fazer tudo legalizado, então eu falei, não, então para trabalhar de uma maneira ética dentro desse mercado, eu falei, eu tenho que me profissionalizar com o Tony Buzan. E aí eu ficava procurando pela internet e todo mundo falava do Tony, porque o Tony é o criador, ele que inventou a técnica, tudo. E o que acontece? Como essa parte de marketing é realmente um departamento fundamental numa empresa, né? Na época, o site dele era Mind Ethan Map. Eu falei, não, nunca que eu ia encontrar o site dele, né? E aí eu fiz o curso de certificação no ano de 2000, há 20 anos atrás. Nossa! Né? E quando eu lancei o curso, foi nas instalações do WTC de São Paulo, o World Trade Center. E isso foi em 2000, então, em 2001 teve a queda das Torres Gêmeas, então o pessoal vinha com as piadas, né? Se era seguro a gente fazer o curso no WTC, porque eu falo assim. Então, no começo foi muito difícil, porque ninguém vinha fazer um curso com alguém que não conhece para aprender uma coisa que nem sabe que existe. Exatamente. Então, assim, era suado a gente conseguir formar uma turma. Aí o que acontece? Na certificação, a gente aprende a dar o curso em 2 dias de duração. 16 horas de carga horária, né? 8 horas, tipo, das 9 às 18, 2 dias seguidos. Só que depois, em 2013, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, e passei o ano de 2014 inteiro tratando, em março de 2015, quando terminou o tratamento, o meu oncologista falou, agora vida normal, vida que segue. Eu falei, para retomar as minhas atividades, falar, então tá bom. Eu estava em negociações com uma empresa no Rio de Janeiro, eu falei, então, como fala, pode marcar a passagem aérea que eu vou lá, ponte aérea, e fui. Segunda-feira, fiquei terça o dia todo, quarta-feira o dia todo dando curso, terminou. Ponte aérea, a hora que eu desembarquei em Congonhas, mas eu fui direto pro PS. Eu falei, doutor, eu tô morrendo. Eu falei, gente, eu não tô bem. E aí, adivinha, diagnóstico, cansaço. Como assim cansaço? Foi muita coisa pro seu organismo. Né? Então, os 6 meses de quimioterapia, um mês e meio de radioterapia, sabe? Todo o tratamento que você fez, você teve um turnover de células que você envelheceu minimamente 10 anos, para não dizer 15 anos. Então, você tem que fazer as coisas mais devagar. Eu entendi. Aí foi a última vez que eu dei curso de 2 dias de duração, nunca mais eu dei. E de 1 dia de duração, o máximo que eu faço é, tipo, 1 mês sim e 1 mês não. Porque, normalmente, se eu fico um dia inteiro dando curso, eu levo pelo menos 2 semanas para me recuperar. Eu fico, assim, acabada. Então, quem me indicou esse caminho de cursos online foi o José Luiz. O José Luiz Cunha, o fundador da OZ, do site Organize Sua Vida. Lá
especialista em personalizers, né? Muitos anos eu dei cursos lá. Até quando eu estava assistindo o 8º mês de gestação, eu estava dando curso. E ele que me falou dessa parte desse universo online de cursos, que eu falei, gente, essa é a solução para mim. Que eu me desgasto menos, né, e consigo compartilhar essas informações com mais pessoas. Por isso que eu tenho, por exemplo, desde essa aulinha de 15 minutos, acho que não dá nem 15 minutos, né, onde eu falo assim, né, como que é para fazer o mapa mental de acordo com a ideia original do seu criador. Porque o que acontece? Eu dou palestras, dou aulas, tudo, aí o pessoal, assim, posta na internet e fala que aprendeu comigo. E eu falo assim, gente, eu tenho plena consciência que eu ensinei mapa mental, mas não é necessariamente o que a pessoa aprendeu. Então eu falo assim, ó, você pode colocar assim, inspirada no mapa mental, porque eu sigo a hashtag dos mapas mentais, né? E olha, raríssimas vezes tem mapa mental postado. Normalmente o pessoal fala qualquer anotação não linear, qualquer anotação assim, visual, e chama de mapa mental. Fica a dica aí, só marca a Alice Kimono quando fizer um mapa mental legal, assim, marca live, tira um print aí da gente assim, fala, aprendi realmente como fazer mapa mental, né, pro pessoal ver e aprender com ela mesmo, porque é o que ela falou, tem muita gente falando que faz e não necessariamente né, então é importante saber quais são as leis, como fazer, aplicar isso e poder usar na sua vida, né. Isso mesmo. Mas mesmo você fazendo antes, né, de ter feito o curso comigo, o mapa mental já trazia resultados. Então, tipo, o mínimo que você aplica de categorizar, definir um tema, categorizar as informações, ramificar os detalhes deles, ele já ajuda. Olha! A Tatiana Mica tá aqui também! Eu fiz uma live com ela na semana passada. Gente, com esse negócio de ficar nessa quarentena, a gente tá perdendo um pouco a noção do tempo, né? Eu tenho que olhar pro meu calendário para pensar, que dia que é hoje? Aí precisa do mapa mental para se organizar. O que eu vou fazer em tal dia para poder ser produtivo e aproveitar bem essa quarentena? Coloca lá, quarentena. O que eu vou fazer durante o período de quarentena? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Vamos se organizar usando os mapas mentais. E aí, repara, dos meses, aí o que você faz? Entra nas semanas, coloca a semana no centro, a primeira, segunda, terceira, quarta semana, né? Ou conforme o mês, a quinta semana. E aí dentro deles, né, os dias. Então você vai fazer assim, um zoom in desse jeito. Aproveita que vocês estão aí em casa, em quarentena. A Alice tem aí 3 cursos online, um mais simples, depois uns mais avançados, ensinando como fazer mapas mentais. Tem post lá no blog dando uma geral do que é, se você chegou no meio da live e não ouviu tudo. Depois vamos deixar aí represa por 24 horas, mas para vocês entenderem. Quem quiser vamos mergulhar nesse universo dos mapas mentais, tem a opção aí. E você dá curso fora esses online? Você estava dando curso, acho que na faculdade, né? Você sim. Por exemplo, na segunda-feira eu estava dando aula numa turma conjunta de MBA e pós-graduação em empreendedorismo, negócios e inovação da FIA, a Fundação Instituto de Administração, onde são dados os cursos de pós-graduação da USP. Então, quem, por exemplo, se formou na FEA, naturalmente, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, naturalmente faz pós-graduações na FIA. Então, lá eu tô desde 2008. Já faz um bocado de tempo que eu tô dando aula. O universitário que está aprendendo, ele aprendendo a técnica, né? Ele vai poder se organizar realmente em tudo. E lá você ensina como fazer mapa mental ou como ele utilizar no dia a dia. Como é que você faz lá? Então, lá na pós, os cursos, por exemplo, eu entrei pelo GPRO, que é o núcleo da FIA em gestão de projetos. Legal. Porque em 2005, um executivo chamado Gustavo Zanardi Scarino, ele defendeu uma dissertação de mestrado sobre o uso do mapa mental em gestão de projetos. Legal. Então, eu dou aula nos MBAs e pós-graduações da FIA, na parte de gestão de projetos, para eles fazerem definição de escopo. E eu também dou aula no módulo internacional da FIA. Aí as aulas são em inglês. Por isso que esse aqui, assim, a primeira etapa é assistir a palestra. Então, a palestra que está no canal do YouTube, se eu não me engano, está com umas 32 mil visualizações. Legal. Agora. E aí, lá tem a teoria.
Aí a segunda etapa é aprender a fazer de acordo com o que o Tony Buzan criou. Terceira etapa é aprender a fazer com software. Né? E na quarta etapa eu tenho um curso online, que esse daí que eu dou um dia inteiro de duração, 8 horas de carga horária na versão presencial, eu consegui compactar em 5 horas e meia. Legal. Então, ele tem mais de 40 videoaulas, então aí, tipo, é bem detalhado, e a diferença da versão presencial é que aquilo que eu falei, é aquilo que a pessoa absorveu e acabou. Agora, na versão online, você pode assistir várias vezes, porque quando a informação é muito nova, você tem que ir lá. É que nem eu, hoje eu estava fazendo lasanha com molho branco. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar assistindo o vídeo de como fazer o molho branco, que eu já não lembrava. Então, assim, então quando é uma coisa nova, você tem que assistir várias vezes até aprender. Tem que seguir uma receita, né? Aí, eu desafio todo mundo a assistir essa live de novo e fazer um mapa mental da live. Vamos fazer esse desafio pra galera? Yes! Marca a gente pra gente lá ver se o mapa mental tá correto. Porque, assim, tem muitas informações, então, organizar todas essas informações para colocar em prática. Para você que veio, já conhecia o mapa mental, se você está usando corretamente ou não. Para você que não conhecia, se conhecer. Se você quer se aprofundar no assunto, a gente está aí dando. Depois a gente vai passar todos os links de todos os cursos aí nas minhas redes sociais, depois que vocês conhecerem. Tem conteúdo já da Liz. Eu fui olhar, a sua entrevista comigo foi em 2015. Uau! 5 anos atrás! 5 anos, né? Você fez entrevista lá no meu blog. Falando, a gente fez uma entrevista em formato de mapa mental, foi bem legal. Não, isso que eu amei, foi a primeira vez na vida que eu fui entrevistada em mapa mental. Ai, eu achei isso o máximo. Aproveitou para fazer, porque exatamente, eu dividi a entrevista em tópicos, né, o assunto principal em tópicos, e lá ela explicou como é que faz um mapa mental e para que ele serve. Então, quem ainda não viu, tem muito material legal, então depois dessa live vai ficar 24 horas, então compartilha, assiste de novo, vai ser super legal. E aí, vocês sabem que agora a Liz tem. Liz, eu queria que você desse aí alguns recadinhos pro pessoal. A gente tá aqui agora nos 10 minutinhos finais da live. Desse os recadinhos, contasse um pouquinho o que você acha que o pessoal agora nessa quarentena pode usar, se o mapa mental pode ajudar o pessoal que tá em casa. Eu acho que mais ficou explícito isso que dá para usar, né? Dá aí algumas dicas finais pro pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aqui, né? Ela já explicou qual o link do curso. A gente vai deixar depois no final. Quem segue aqui, quem for meu seguidor, segue aqui nos stories. Quem for da Liz também, ela vai postar lá nos stories dela para vocês terem acesso. A gente deu um patamar geral, mas é pouco tempo, né, gente? Então, por isso que no meu feed tem um monte de exemplos de mapas mentais. E aí, por exemplo, esse aqui é um mapa mental de planejamento semanal. Legal. Que está organizado de maneira assim, cronológica. Então, nível 1 são os dias da semana, e o nível 2 estão com os períodos, o nível 3 poderia ser o horário ou as atividades que você está planejando naquela semana. Ou segundo papéis exercidos, que acho que é o estilo que você tem feito com os seus clientes. Então, eu trabalhei na Covey Leadership Center Brasil, então eu sou apaixonada pela literatura dos 7 hábitos. Né? Então, você organizar pelo papel que você exerce. Legal. Aí depois lançou o Getting Things Done, o GTD, do David Allen, que aí ele fala para você organizar por contextos. E eu tenho queria ver você desenhando o mapa mental ao vivo. Só se a gente fizer a live no YouTube, né? Se a gente fizer a live no verdade. YouTube, dá tempo de fazer isso. E aí, por exemplo, nesse período, o que eu tenho feito? Eu estou estudando. Aí, como que eu estudo? Aqui está, eu peguei um caderno aqui sem pauta. Então, eu tenho, por exemplo, uma aula sobre podcast. Como fazer podcast. Olha que garota estudiosa. Aí o Thiago Nigro fez a Semana Anticrise. Então, ele é autor do 1000 ao milhão, é conhecido como o Primo Rico. Sim. Esse daqui foi, então, como ele estava dando durante uma semana, chegou no penúltimo dia, eu já estava entendendo quem que sempre aparece, né, os perfis de cada um que estava participando daquela penúltima live. Legal. Essa daqui foi a live com a Tatiana Mica. Ela é minha prima, uma fofa. E ela é especializada em posicionamento e sofisticação de marcas. Então, ela também... Muito bom saber. Ela começou a primeira live que ela fez, a primeira vez na vida dela, que ela fez a primeira live, ela fez com a Priscila de Sá, uma palestrante focada em liderança feminina. Então, tudo que a
Priscila falou, eu coloquei numa cor, tudo que a Tatiana falou foi numa outra cor, então aqui eu sei quem falou o que e em que sequência elas falaram, né? Então eu tenho estudado por lives, eu tenho assistido muitas lives, então mais uma live aqui, outra live aqui. Nossa live montar o mapa mental da nossa live, né, Liz? Eu acho. Então, eu acho que tem por isso que, ó, aí a live, a gente tá agora com 37 pessoal visualizando aí, umas 40 pessoas, então alguém daí tem que fazer um mapa mental da nossa live pra gente ver se tá fazendo certinho. Né? Então, assim, estudar com as lives, porque assim, agora tem tanto conteúdo gratuito, né? Então, a parte financeira, tá todo mundo muito estressado com essa parte financeira. Nossa, então tem desde o tradicional, Gustavo Cerbasi, a Me Poupe, Natália Arcuri, né? O que veio de Israel, Benzuel. Perfeito, né? Se você não organiza essas ideias no mapa mental, você não consegue colocar em prática isso realmente absorver, né? Uhum. Esse mês de abril, por exemplo, eu estou começando uma mentoria financeira com a Lisa Dossi, investidoras de elite. Então, ela, assim, é muito querida, maravilhosa. Por isso, assim, a gente tem que estudar. E os planos, né? O que você vai fazer depois que essa quarentena passar? Então, eu tenho, assim, uma lista de happy hours com amigos. Assim, gente, a gente precisa se ver. Muita festa. Muito, muito. Eu tenho amigas, assim, que a gente marcou semana passada, um chá da tarde, né? Mas a gente estava tentando já marcar várias... Quer dizer, vamos fazer ele online? Cada uma preparou o seu chá e lá estávamos nós com os nossos chazinhos fazendo. Então, por isso que... Se você quer lançar seu curso online, organiza no mapa mental. Se você quer organizar sua casa, organiza no mapa mental. Se você quer organizar qualquer coisa que você imaginar que hoje você está com dificuldade de organizar, põe no papel, planifica isso, faz tudo isso bonitinho que você vai ver que você vai conseguir dar andamento. O mapa mental faz milagres, né? Maravilha. Nossa, Liz que muda. E aí, o que eu comecei a fazer? Desde janeiro, eu comecei a acompanhar as turmas, as pessoas que compram o meu curso online de 5 horas e meia de duração. Porque dessas 8 horas do treinamento, a única coisa que eu não consegui deixar gravado foi as dinâmicas de grupo. Então, o que eu fiz? As pessoas compram curso online, tem coisas que elas podem estudar sozinhas, e aí nas aulas semanais, né, dos encontros semanais que nós temos online, ao vivo, é quando eu consigo aplicar as dinâmicas, conduzir a atividade e fazer o fechamento delas. Então, em janeiro tivemos... Tal, tem como ter esse suporte aí. Em janeiro tivemos uma turma, aí ela terminou em fevereiro. Fevereiro, então, eu comecei a divulgar. 1º de março começou a segunda turma, eles já estão na penúltima aula. Semana que vem a gente encerra a segunda turma, e aí então eu vou abrir inscrições para uma nova turma para eu poder acompanhar. Vamos ver se a galera que está aqui na live vai nessa turma nova para poder aprender tudo de mapa mental, né? Sim, porque aí assim, a ideia de fazer, né, uma vez por semana é dar tempo das pessoas praticarem, porque na prática, a teoria parece que é outra. Aí, na semana seguinte, a gente tira dúvidas, aprofunda e vamos lá. Aplicar para todas as fases da sua vida. Legal, a gente tem mais 3 minutinhos, senão daqui a pouco o Instagram cai com a gente aqui. Eu acho que o pessoal a gente já tirou dúvida, a gente falou dos cursos que ela tem, como é que funciona toda a teoria do mapa mental, a ideia principal, como é que funciona. Para quem nunca tinha ouvido falar, já teve uma ideia, mas tem muito conteúdo. Então, acompanha aí a Liz, quem é meu seguidor aqui. Quem é da Liz e veio aqui, muito prazer, sou Kalinka Carvalho. Segue aí pra gente poder ter dicas de organização. Eu adorei a live, Liz. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Vamos marcar outras, vamos marcar nossa live no YouTube pra ficar horas lá um dia, né? Muito agradecida por você vir trazer um pouquinho sobre o seu conhecimento aqui no meu canal. Muito obrigada mesmo. Agradeço demais todo mundo que tá aí. Você quer deixar mais algum recadinho aí nesses últimos minutinhos finais que a gente tem de live? Minha gratidão imensa, né? Muito agradecida pelo convite, né? Gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Aproveitem que nessas próximas 24 horas dá para assistir novamente ou compartilhar. Salva, gente, 24 horas, aproveita. Isso mesmo. E aí vamos ver, vamos fazer o download e eu vou subir no meu canal do YouTube também.
Eu também Então, geralmente coloco as lives lá também no YouTube pro pessoal assistir. isso, porque aí o pessoal pode assistir. Eu tô devendo a live com a Tatiana Mica, que também foi muito legal. Eu falei, ai, Agora vamos lá, eu vamos vou correndo começar. lá assistir também, porque eu não tinha assistido essa live, ainda não conhecia, agora a gente passa a conhecer. O legal é isso, as E lives a aí, gente passa a conhecer quem pessoas. quiser, amanhã, no feriado, né, da Sexta-feira de Paixão, a partir das 15 horas, eu estarei numa live com a Thaís Godinho, do blog Vida Organizada. Adoro, amo duas, adoro. Não, Aí estão todos convidados. legal. Vai ser um Gratidão mais prazer, uma né? vez, Kalinka. Imagina que agradeço. Olha, a Liz aí continuando com mais organização, Thaís Godinho também outra referência em organização, então vamos lá prestigiar e ajudar esse mundo a ser mais organizado, usando técnicas de todas as maneiras possíveis, tá bom? Gratidão. Obrigado, gente, por quem esteve aqui, por quem ficou com a gente. Quem chegou no finalzinho, assiste a live de novo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no inbox, a gente vai conversando, tirando dúvidas, não tem problema. E todos os links de todos os cursos que a gente falou aqui, a gente vai colocar nos stories aqui para quem quiser saber um pouquinho mais, tá bom? Olha lá, Gratidão. Conheceram através da Thaís. A Aninha conheceu através da Thaís Godinho, olha que legal. Ai, que 10. A Thaís é muito 10, muito 10. E todo esse universo de POs, de Personal Organizer é maravilhoso. Kalinka, seu trabalho é de... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!